Há milênios, pessoas de todo o mundo transmitem histórias de tesouros perdidos em terra e no mar. Em todos os cantos do planeta, você certamente vai encontrar um conto sobre ouro enterrado, riquezas perdidas ou diamantes desaparecidos. Não importa com quem você converse ou qual registro você leia. Algumas histórias de tesouros giram em torno de artefatos antigos que detalham as vidas passadas de civilizações perdidas, fontes de novo conhecimento e esclarecimento histórico. Outras abordam o impulso humano por riqueza, trazendo lições sobre ganância, materialismo e as consequências das conquistas. Normalmente, esse tipo de história se passa nas costas de águas selvagens ou em territórios inexplorados de países distantes da América, muito menos da fronteira oeste. No entanto, ao analisar mais de perto os registros e livros didáticos que detalham a vida no oeste americano, você vai perceber que existem muitas histórias semelhantes sobre ouro, artefatos e outros tesouros lendários circulando a oeste do rio Mississippi. Assim, para entender melhor as lendas que envolvem buscas por tesouros através da fronteira, aqui está a nossa próxima exploração em histórias de tesouros perdidos originadas no Velho Oeste. Apresentando a lenda do tesouro escondido do Pico Victório, no sul do Novo México. O registro mais antigo ligado ao tesouro perdido do Pico Victório remete ao fim do século XVI. Foi um período de conquista no centro-oeste da América do Norte, quando a Espanha reivindicou terras da região do atual Alasca até a metade oeste do Canadá, dos futuros Estados Unidos e da América do Sul. O ano era 1598 e o conquistador espanhol Dom Juan de Oñate havia recentemente estabelecido a próxima colônia da Nova Espanha, chamada Novo México. Suas táticas contra o povo indígena pueblo do sudoeste americano foram vis e cruéis. Tanto que essas ações deram origem ao seu legado como um líder cruel e indiferente. Durante a conquista provincial nos atuais Estados Unidos, Oñate buscou desesperadamente as 7 cidades de ouro, chamadas Cíbola no folclore espanhol. Embora esses locais míticos nunca tenham sido oficialmente documentados, dizem que o conquistador espanhol ainda acumulou um valioso tesouro, principalmente ouro e joias, antes do fim de seu reinado. Em 1606, Oñate foi ordenado a voltar à Cidade do México. Ele sabia que não podia voltar ao sul da fronteira com suas riquezas e artefatos, então criou um plano para escondê-los. Ele obrigou indígenas presos a seguir ordens brutais, torturando-os com trabalho pesado para enterrar seu tesouro no deserto do Novo México. O plano final era retornar depois para recuperar o tesouro escondido. Devido à opressão de Oñate sobre nativos americanos e colonos espanhóis, ele foi proibido de voltar ao Novo México. Ele retornou à Espanha e trabalhou como chefe dos inspetores de mineração até morrer em 1626. Ele deu seu último suspiro, sem saber o destino de sua riqueza. O próximo capítulo do Tesouro de Victorio Peak veio 170 anos depois, em 1797. A metade oeste da América do Norte, ou seja, os Estados Unidos e o México, ainda estavam repletos de missões espanholas e assentamentos religiosos. Assim, padres de todas as nacionalidades fizeram de sua missão atravessar a fronteira, construindo igrejas e desenvolvendo suas congregações. O padre francês Leroux foi um dos líderes que atendeu ao chamado nos desertos da Nova Espanha. Ele se mudou para Durango, México, em 97, quando recebeu uma notícia que poderia mudar sua vida. Enquanto estava em Durango, um soldado estacionado perto da igreja alertou Leroux sobre um enorme depósito de ouro, que, segundo rumores, estaria enterrado ao norte de Paso del Norte.
A viagem até o depósito durava 2 dias, mas antes de partir, o padre precisava da permissão da igreja. Os oficiais da igreja negaram a ausência do padre Leroux, mas a cobiça pelo ouro era grande demais para ele ignorar. Sem consentimento, ele foi às montanhas da bacia de Embrilo, achando que expiaria seus pecados depois. Assim que chegaram ao Novo México, ele e seu grupo logo foram envolvidos pela grandiosidade do ouro. Leroux e sua equipe escavaram túneis nas montanhas e colheram frutos por anos. Uma falha na bacia formou uma caverna onde Leroux guardava grande parte do ouro, acumulando riquezas diante de seus olhos. Com o aumento de sua riqueza, cresciam também a ganância e o ciúme de seus colegas no México. O governo mexicano ficou especialmente descontente com a deserção de Leroux de seus deveres, e quando souberam de sua brilhante descoberta, enviaram um grupo de soldados para o Novo México. A missão deles? Encontrar Leroux. E a ordem? Pegar o tesouro e matá-lo! O padre Leroux soube da emboscada pouco antes do ataque mexicano e convenceu seguidores suficientemente devotos a ajudá-lo em sua defesa no Pico Victório. Eles lutaram bravamente quando a cavalaria chegou, mas o poder de fogo era grande demais para a milícia superar. Antes de serem derrotados, o exército mexicano fez de tudo para achar o esconderijo do ouro. Torturaram os seguidores de Leroux quase até a morte. Ainda assim, eram devotados demais ao padre francês para ceder. Leroux foi espancado e açoitado até se submeter, mas recusou-se a revelar o que sabia. Diz a lenda que, quando o coração de Leroux finalmente parou, ele gritou aos céus, lançando uma maldição sobre qualquer um que encontrasse seu ouro ou contasse aos inimigos onde ele estava escondido. O México buscou o tesouro desesperadamente, mas não teve sucesso. O legado do padre Leroux foi escondido na bacia de Embrilo. Alguns acreditam que o ouro descoberto pelo padre Leroux não eram depósitos para mineração no Pico Vitória. Eles acreditam que a missão de Leroux achou as riquezas escondidas por Dom Juan de Oñate antes de sair do Novo México, minerando ouro e depois cavando túneis mais fundos no tesouro de Oñate quando foi descoberto. É muito mais provável que a história do padre Leroux seja o verdadeiro relato da origem do tesouro, já que ela é respaldada por evidências históricas, enquanto não há nenhuma prova concreta de que Oñate tenha encontrado tais riquezas. E suas ligações com o tesouro estão mais entrelaçadas com o folclore de Cibola. A terceira história de tesouro, impulsionada pela conquista, apareceu cerca de 60 a 70 anos depois, nos últimos dias do reinado do imperador Maximiliano, no México. Diz a lenda que Maximiliano soube do plano de assassinato contra ele a tempo de mover as riquezas de sua propriedade ao sul da fronteira para um local secreto nos Estados Unidos. Acredita-se que esse local era o Pico Victório, uma rede de túneis, servindo como esconderijo perfeito para uma fortuna digna de mansão imperial. Em 1867, Maximiliano foi assassinado e o destino do ouro e joias que acumulou ficou desconhecido. Embora grande parte do tesouro do Pico Victório seja supostamente originária de tentativas de conquista por governantes espanhóis e mexicanos, uma das teorias mais populares, na verdade, gira em torno do lendário chefe de guerra Apache Victório, o homem que deu nome à montanha. No final da década de 1870, o chefe Victório e seu grupo de Apaches foram obrigados a se mudar para a reserva de San Carlos, no atual Arizona. No entanto, Victório não aceitou, vendo as exigências como nada mais do que um cruel banimento dele e de seu povo. Ele lutou pela soberania em sua terra natal até que o governo federal aceitou um compromisso. Por um tempo,
Victório e seu grupo permaneceram no Novo México. Longe das proverbiais grades de prisão de San Carlos, em 1878 o ouro foi encontrado nas colinas do Novo México, e num piscar de olhos, os Estados Unidos romperam o tratado e colonos invadiram as terras dos Apaches. Em resposta, o chefe Victório reuniu seus melhores guerreiros e criou distância entre ele e seus agora amargos rivais americanos. A tática dele? Atacar e roubar toda a riqueza em ouro dos alvos. Victório não se importava com ouro, que pouco valia para muitas tribos nativas. Mas ele e os outros sabiam da obsessão dos Estados Unidos pelo elemento e o roubavam sempre que achavam um tesouro. A trilha de guerra, conhecida como Campanha de Victório, durou 2 anos. Segundo a lenda, esse tempo permitiu ao chefe Apache juntar muitos tesouros saqueados de assentamentos na fronteira. Ele lutou contra os Texas Rangers e os soldados Buffalo. Ele lutou contra os exércitos mexicano e dos Estados Unidos da América. Enfrentou pistoleiros e, às vezes, algum colono corajoso. Seus saques atingiram localidades no Texas e no Novo México. Comboios de carroças, diligências e estabelecimentos com riquezas, como igrejas e agências dos Correios, não estavam seguros sob ataque de Victório. Nesse período, Victório usava a bacia Embrio como quartel-general e esconderijo para seu exército e tesouro secreto. Acredita-se que tudo o que ele saqueava, celas, papelaria, ouro, dinheiro e outros artefatos valiosos, acabava na bacia e, mais especificamente, nos complexos sistemas de cavernas, usados pelos Apache. Alguns folclores dizem que Victório usava as salas de tesouro das montanhas para manter prisioneiros e torturá-los. Dizem que ele mantinha seus adversários vivos, os deixava à beira da morte e garantia que sofressem um completo delírio nas câmaras escuras e sombrias do Pico de Victório. Vale notar que a vida do chefe Victório é bem documentada e estudada por historiadores até hoje. Sobretudo sobre seu paradeiro e ações na segunda metade do século XIX, nada indica que ele torturava prisioneiros de guerra ou escondia milhões em ouro e objetos de valor nas montanhas da bacia. Mas a lenda permanece. O folclore foi passado de geração em geração, tudo relacionado às origens do tesouro escondido do Pico Victório. Nada disso existiria, nem a tradição oral, sem a descoberta acidental de Milton Doc Noss em 1937, que revelou tanta glória e riquezas. Doc Noss mudou-se para Hatch, Novo México, em 1935. Ele e sua esposa, Ova Baby Noss, cruzavam a fronteira desde sua libertação da penitenciária estadual do Novo México. Eles buscavam aventura e tentaram a vida de colonos para fugir da monotonia da Grande Depressão. As vidas deles, as vidas de seus descendentes e as vidas dos descendentes de seus descendentes mudariam para sempre em novembro de 1937. Foi em uma expedição rotineira de caça ao veado nos arredores da bacia Embrio que Doc faria sua maior descoberta. Durante a caçada, nuvens de chuva cobriram o céu e forçaram Doc, que explorava a base da montanha, a buscar abrigo. Enquanto subia pelas encostas, ele achou um local favorável e se abrigou sob uma grande saliência, perto do cume de Victório. Enquanto a chuva caía mais forte, Doc olhou ao redor e não pôde deixar de sentir curiosidade por uma pedra que parecia ter sido colocada ali especificamente por outro ser humano. Ele seguiu sua suspeita e cavou ao redor da pedra até conseguir colocar as mãos embaixo e forçá-la para fora. Atrás da pedra havia um grande buraco que descia para o Pico Victória, e agora Doc não tinha escolha.
Ele entrou nas sombras e achou os restos de um antigo poço de mineração ou algo feito pelo homem. Sem luz ou equipamento de escalada, ele voltou ao acampamento, contou para Baby o que encontrou e ambos mantiveram segredo até poderem voltar mais preparados. O plano deles funcionou maravilhosamente quando cumpriram a promessa e voltaram para as montanhas equipados até o limite com cordas e lanternas. A primeira descoberta de Doc veio em uma pequena sala, a cerca de 18 metros dentro das cavernas. As paredes exibiam desenhos indígenas antigos e marcas de colonizadores. 60 metros adiante, ele achou várias cavernas e pequenas salas esculpidas nelas. Nessas salas, havia esqueletos amarrados a estacas, ajoelhados e com as mãos presas atrás. O que quer que tenha ocorrido com essas almas azaradas foi uma morte muito torturante. Antes de seguir em frente, o doutor teria encontrado 27 esqueletos, todos no mesmo estado horrível. Foi na sua próxima parada nas câmaras cavernosas que ele encontrou ouro. No fundo do Pico de Victório, havia montes de moedas de ouro, joias, estátuas, artefatos, cartas e, o melhor de tudo, barras de ouro, estimadas em cerca de 40 libras cada uma. Juntos, dizem que o tesouro valia cerca de 2 bilhões no dinheiro de hoje, algo incompreensível para a época. Doc e Baby então passaram os anos seguintes fazendo viagens de fim de semana até o vale, retirando o tesouro peça por peça. Segundo a lenda, Doc ficou paranoico à medida que retiravam o ouro das cavernas, escondendo corredores até da esposa e enterrando grande parte do ouro em locais aleatórios do deserto, conhecidos apenas por ele. O problema também incluía as novas leis do governo federal dos Estados Unidos. O Congresso aprovou recentemente o Ato do Ouro, chamado Ordem Executiva 6102, tornando ilegal a posse e negociação de ouro por cidadãos privados. Então, não importava quanto ouro tirasse do Pico Vitória, Doc só enriquecia na teoria. Ele só podia registrar reivindicações de mineração e tesouros no Novo México, garantindo que as cavernas da bacia em Brilo ficassem intocadas por outros, exceto ele e Babi. Apesar disso, os jornais locais começaram a noticiar as atividades do casal Noss, e assim começou a lenda do tesouro do Pico Vitória. Tudo atingiu o auge no outono de 39. Noss contratou o engenheiro S. e Montgomery para abrir os túneis até as cavernas do tesouro. A falsa experiência de Montgomery fechou a entrada das montanhas, após a dinamite derrubar o poço da mina. Nos 10 anos seguintes, a vida pessoal e profissional do Doc desmoronou. Ele fracassou em várias tentativas de reabrir as cavernas do Pico Vitória e se divorciou de Baby em 1945. Ele tentou vender a maioria do ouro e joias recuperados no mercado negro do Arizona, mas encontrou poucos compradores dispostos a negociar. O tempo acabava, mas o ego de Doc só crescia. Em 1948, o explorador difamado, mas ansioso, fez seu último esforço para encontrar o restante do tesouro. Ele contratou Charles Ryan, perfurador do Texas, para ajudá-lo a recuperar o acesso ao poço da mina Victoria Peak. Ryan concordou, mas apenas com a condição de receber $25 mil em barras de ouro como pagamento. Em uma reviravolta, Baby Noss também estava determinada a ficar com o tesouro só para ela. Ela havia apresentado uma ação judicial reivindicando o tesouro no Úmbrio Basin, mas a questão foi adiada até que se estabelecesse um precedente legal para a posse das minas. Doc pensou que isso faria Ryan mudar de ideia e ficou ansioso, temendo que o texano tentasse enganá-lo. Ele foi ao deserto e enterrou os $25 mil em ouro, onde Ryan nunca suspeitaria. Infelizmente para Doc Noss, isso acabaria sendo um erro fatal.
Ao revelar suas artimanhas a Ryan, o perfurador ameaçou matar Doc caso ele não dissesse onde estava o ouro. Doc discutiu fortemente com ele e afirmou que o acordo estava cancelado. Ele ameaçou Ryan e sua família e voltou ao carro. Ansioso por uma emboscada, Ryan sacou a arma e disparou um tiro de advertência, ordenando que Doc parasse. Quando ele não parou, Ryan atirou novamente. Desta vez o tiro não errou e a bala atingiu Doc na cabeça. O velho explorador morreu com só $2,16, levando consigo os segredos do ouro enterrado no deserto do Novo México. Era como se o tesouro nunca tivesse existido. Por 75 anos, Babe Noss e seus descendentes lutaram para recuperar os direitos de mineração em Victoria Peak, mas quase sempre sem sucesso. O campo de mísseis de White Sands ocupou a bacia de Hembreo e o exército dos Estados Unidos da América anulou todas as reivindicações de mineração ali. No entanto, eles foram impedidos de buscar o tesouro, pois Babe e sua turma acionavam a justiça sempre que começavam as perfurações. Entre 1992 e 1996, a família Noss fez parceria para intensificar sua missão de perfurar montanhas, mas as buscas rápidas não tiveram sucesso. O exército dos Estados Unidos da América interveio de novo e a família Noss ficou sem o tesouro. Muitas expedições, feitas por caçadores experientes e amadores, tentaram recuperar o ouro enterrado por Doc Noss no Novo México entre 1937 e 1939, mas todas foram infrutíferas. Sem muitas provas físicas da existência dos tesouros atualmente, só podemos especular o que realmente aconteceu com o tesouro escondido do Pico Vitório. Mas uma coisa é certa, seja qual for a origem das riquezas, se vieram da conquista ou da vingança, apenas o governo federal dos Estados Unidos controla seu destino agora. Um destino em grande parte perdido para a história da fronteira, deixado para viver no folclore da América para sempre.